Quer dizer que a revisão da vida toda continua lá no STF e Sim, a probabilidade de nós ganharmos, eu imagino que cada vez maior. Agora, nada impede que as pessoas façam outras revisões, tendo processo no STF ou não, não é verdade? exatamente. A revisão da vida toda ainda está em julgamento, estamos lá brigando pela revisão da vida toda, acredito 100% que vamos ganhar, mas a pessoa, ao mesmo tempo, ao invés de ficar esperando a revisão da vida toda, pode pedir outras teses que tem direito e às vezes não sabe. E saibam que ter o processo de revisão da vida toda não atrapalha em nada o pedido dessas outras revisões. Uma pergunta. Há muita gente não abriu o processo de revisão da vida toda porque não tem direito, não é? Uhum. O advogado analisou e disse: olha, você não tem direito. Esta pessoa pode fazer as outras revisões? Pode, porque são hipóteses diferentes. Por exemplo, a revisão da vida toda, a gente discute a inclusão do salário de contribuição antes de julho de 94. As outras revisões serão outras hipóteses. Por exemplo, tempo especial, se a pessoa trabalhou exposta a agente nocivo. Tempo trabalhado em atividade concomitante, se ela trabalhou em 2 locais ao mesmo tempo e pode somar as contribuições. Ou seja, são coisas diferentes. As discussões são diferentes e os valores também das revisões serão diferentes, a pessoa vai poder receber tudo ao mesmo tempo. Tem gente que tem direito a 3, 4 revisões e não sim, tem gente que tem direito a 3, 4 revisões, porque tem várias hipóteses que podem ser contadas como revisão. Por exemplo, se ela trabalhou de julho de 94 com salários maiores, ela vai ter direito à revisão da vida toda. E se essa pessoa trabalhou numa atividade exposta a agente nocivo depois, por exemplo, ela foi vigilante, foi metalúrgico, foi médico, foi qualquer coisa que dê direito à atividade especial, ela também vai ter direito a essa revisão. Se ela era, por exemplo, uma enfermeira e trabalhou em 2, 3 locais ao mesmo tempo, ela também vai ter direito à revisão da atividade concomitante, porque pode somar essas contribuições. Então, são várias hipóteses que a pessoa pode ter direito ao mesmo tempo. São quantas revisões? Mais ou menos 23 revisões, dependendo da data que a pessoa aposentou como ela trabalhou, qual é a história laborativa dela, né, durante a vida, para que ela tenha direito. Mas a análise é feita entre 23 revisões. Me diga uma coisa, mesmo tem gente que está no exterior, por exemplo, tem gente, por exemplo, que está trabalhando em Portugal, em Miami, em Nova York. Aquele tempo lá conta para aposentadoria no Brasil? Conta, e é muito comum um brasileiro sair daqui e não esquecer do tempo que trabalhou no Brasil, achar que perdeu tudo, o que não é verdade, e também não utilizar o tempo que trabalhou lá quando voltou para o Brasil, né? Enfim, o Brasil tem acordo previdenciário internacional com mais ou menos 20 países. Ou seja, para trazer essa proteção previdenciária mesmo para os brasileiros que estão trabalhando lá fora. E hoje, o Itamaraty fala que mais ou menos 5 milhões de brasileiros moram fora, trabalham fora. Então, todas essas pessoas têm direito a revisar a aposentadoria ou usar o tempo quando for aposentado. Ou seja, você pode pegar teu tempo de contribuição aqui no Brasil e levar para a Espanha, por exemplo, para se aposentar Pode, na Espanha. pode. E você pode trazer o tempo espanhol para se Pra aposentar aposentar. no Brasil. Sim. Que beleza. E tanto para se aposentar, a gente usa muito isso no planejamento, quanto para revisar. Muitas pessoas aposentaram aqui no Brasil por idade e tem lá, essa semana mesmo atendi uma pessoa que tinha 10 anos de trabalho no Japão e que dava para. Tá cheio de brasileiro E sim, que trabalhou no Japão. Eu mesmo conheço um, 2 ou 3, e trabalham muitos. 5, 6 anos, e muitas vezes não sabe que pode trazer esse tempo para cá. Pode trazer o tempo para cá, ou pode conseguir 2 aposentadorias autônomas também. Pode conseguir uma aposentadoria brasileira e uma aposentadoria japonesa. Ou em outro país. É muito comum brasileiro ter direito, quando vai trabalhar nos Estados Unidos, ter direito a essas 2 aposentadorias, e isso é muito vantajoso, porque a pessoa tem direito a uma aposentadoria em real e a outra em dólar, Pois é, pois entendeu? é. Não, olha, me desculpa, mas me dói muito saber que o INSS erra tanto, né? E ele erra geralmente para baixo, ele nunca erra para cima. O INSS não diz qual o melhor tipo de aposentadoria para você e não diz qual é a melhor regra de transição, não é verdade? É por isso que dá aposentadoria errada, não? Com certeza, por isso que tem tanta gente recebendo menos do que deveria. Pois O é.
eu nunca vi alguém ir ao INSS, mesmo que seja presencial, ou dar entrada lá pelo meu INSS, pelo 135, alguém perguntar: você trabalhou no exterior? Você trabalhou no Japão? Você trabalhou nos Estados Unidos? Trabalhou em Portugal? Porque esses são os 3 países que mais têm brasileiro, né? Em primeiro lugar é os Estados Unidos, segundo o Japão, terceiro Portugal. Ninguém pergunta isso. Pergunta se você tem tempo de menor aprendiz, pergunta se você trabalhou exposto a agente nocivo, pergunta se você tem tempo rural trabalhado lá na infância. Ninguém pergunta isso, e a pessoa vai deixando, entendeu? Me diz agora, vamos voltar um pouco para cá. E é sabido que muitas empresas têm muito trabalho insalubre. E havia um boato de, não, a aposentadoria por insalubridade acabou. Como é que é isso? Como é que você pode aproveitar esse tempo para se aposentar? Esse tempo por insalubridade continua contando. O que aconteceu é que antes da reforma de novembro de 2019, agora, né, 6 anos mais ou menos, a forma de se aposentar na aposentadoria especial mudou, as regras mudaram. Antes, a maioria das atividades você aposentava com 25 anos, sem aplicação do fator previdenciário e sem a idade mínima. Então, você precisava de 25 anos exposto a agente nocivo e aposentava. Era o melhor dos mundos, porque era 80% da média, dos maiores salários e a 100% da média, né? Ou seja, o tempo todo ali que a pessoa, o salário todo de benefício. E depois da reforma, está sendo aplicada a alíquota de 60%, mais 2% a cada ano acima do limite ali, ou seja, já diminuiu, não tem mais o fator previdenciário, mas o cálculo diminuiu, e também tem a aplicação da idade mínima, através da pontuação, né? De 96 pontos para homem e 86 pontos para mulher, e a soma da idade mais o tempo de contribuição dá essa pontuação. Então, ou seja, depois da reforma, depois de novembro de 2019, aplicou a idade mínima e aplicou o fator previdenciário, o que é extremamente prejudicial. Mas a pessoa ainda pode pedir a revisão, porque tem o tempo trabalhado até novembro de 2019 e pedir a conversão. Ou seja, ela trabalhou lá 10 anos como enfermeira e esse enfermeiro, né, enfermeira vai contar como tempo especial e esse tempo vai ser majorado. Para homem aumenta 40% e para mulher aumenta 20%, entendeu? Para ser proporcional, né? Até 2019. Até 2019. Ou seja, metalúrgico, que você trabalha numa fábrica metalúrgica, químico, plástico, tem muita insalubridade. Muita insalubridade. Esse pessoal tem direito a fazer uma recontagem. Tem, e é a revisão da atividade especial e a revisão do direito adquirido também, porque muita gente aposentou por tempo de contribuição em 2022, por exemplo, mas tinha direito à aposentadoria especial antes de 2019. Então, como aquela regra é a que valia naquele momento, a pessoa já tinha o direito adquirido, então ela pode pedir a conversão. Tem muito metalúrgico que diz para mim, não, eu não fui atrás da insalubridade porque acabou, né? Não, não é assim. Porque o direito previdenciário é no tempo que a lei vale, né? O tempus rege actu, a gente fala, né? É naquele momento. Então, se a pessoa tinha os requisitos implementados naquele momento, ela pode pedir a conversão, pode pedir que seja contado daquela forma que a lei determinava. Ou seja, se você trabalha numa fábrica e tem alguma insalubridade, vai que tem, né? Você vai conseguir. Vai conseguir. Sabe que uma coisa que acontece muito e que as pessoas às vezes falam, mas eu não consegui, eu tentei, não consegui. E assim, não é uma questão de direito. A pessoa tem direito a contar aquele tempo, mas quando ela vai pedir o PPP não está preenchido da forma correta. Às vezes a empresa fechou, às vezes a empresa não entrega, está aberta, mas ela não quer entregar o PPP, entendeu? Então, assim, às vezes a dificuldade é de prova, é o meio do caminho, não é o direito que ela tem. Mas como é que você pode ajudar um trabalhador que ele tem essa dificuldade? A empresa não quer entregar o PVP, a empresa fechou e aí subiu. Como é que você pode ajudar? Então, primeiro a gente faz a notificação da empresa, a empresa manda o PPP que tem. Se não mandar, a gente tem 2 caminhos, né? Aí vai depender da situação. Vai entrar com uma ação trabalhista para conseguir esse PPP ou vai entrar contra o próprio INSS e utilizar a prova emprestada ou banco de laudos de empresas que são análogas, né? Que têm trabalhos parecidos, que a gente utiliza a prova para conseguir demonstrar que a pessoa estava trabalhando exposto a agente nocivo. Repete isso aí, porque muita gente não entende o que são empresas análogas, que têm o mesmo tipo de problema. Entendi. É o seguinte, a pessoa trabalhou numa determinada empresa.
ela tinha aquela atividade, ele era metalúrgico. Se ele trabalhou naquela empresa... Autopeça. Isso. Aí ele trabalha... aquela empresa não quer dar o PPP ou deu o PPP errado. A gente pode utilizar uma prova que está num banco de laudos, que é para todo mundo, né, ter acesso, e utilizar a prova comprovando para o juiz que aquela empresa fazia a mesma dessa... Essa similar, autopeça é similar àquela lá. Isso, exatamente. E eu digo mais, se você quiser conferir a tua aposentadoria, eu estabeleci aqui um entendimento com ela, que ela faz uma pré-análise para você. Como é o Medeiros que mandou, amigo dela, nessa pré-análise ela não cobra nada. Ela vai dizer, olha, dá para você ir atrás dos seus direitos. Probabilidade é muito grande. Aí você ou fica com ela, ou fica com outro advogado, alguma coisa, mas ela tem a boa vontade de fazer a pré-análise. Claro que depois qualquer advogado vai cobrar, porque todo mundo estudou, trabalhou, e é a profissão dele, não é isso, doutora? Sim, exatamente. Mas com a pré-análise a pessoa consegue entender se ela tem direito a alguma coisa, se ela vai ter algum proveito com aquela revisão. Na pré-análise você consegue dizer, olha... Consigo dizer. Vai que tem. Vai, alguma coisa tem direito, sim. Doutora Cristiane, me diz, e o prazo? A pessoa tem que ter menos de 10 anos de aposentado, verdade? Então, Medeiros, é o seguinte, o prazo da decadência, que se aplica ali a maioria dos tipos de revisão que a pessoa vai ter direito, conta da seguinte forma: da data que a pessoa sacou a primeira parcela lá da aposentadoria, conta 10 anos. Então, se ela sacou lá, a gente está em agosto de 2025, se ela sacou em agosto de 2015, ela tem até o último dia de agosto para pedir a revisão. Assim conta a decadência normal, né, que a gente sabe de antemão. Então, começa a contar do saque da aposentadoria. A única possibilidade de que esse prazo não seja contado assim, corrido dessa forma, é o pedido de revisão administrativa, ou seja, feita para o INSS nesse período de 10 anos. Então, a pessoa aposentou lá em 2014, já passou 10 anos, se a gente contar, né, sacou a aposentadoria lá em 2014. Se ela pediu a revisão administrativa, por exemplo, em 2018, esse prazo se interrompe e começa a contar novamente. Então, ela tem até 2028 para pedir outra revisão. Então, assim, fica a dica também, né, pedir a revisão o mais rápido possível, não deixar passar os 10 anos, mas se por acaso já passou, verificar se foi feito esse pedido. E aí, Medeiros, a gente está sempre aqui falando de revisão da vida toda, falando agora dessas outras revisões que não dependem do STF, e muitas pessoas têm procurado saber dessas revisões que não dependem do STF com o processo de revisão da vida toda em andamento. Então, acontece o seguinte: quando sair essa revisão da vida toda, se ela entrou antes de dar 10 anos, né, o INSS vai ser obrigado a revisar a aposentadoria dela agora. Então, mesmo que já tenha passado 10 anos, depois que a revisão da vida toda sair, muita gente vai poder pedir essas outras possibilidades de revisão, porque o prazo vai ser renovado. Isso vai muito bom isso, salvar muita gente, entendeu? Muito bom. Então, porque hoje a pessoa tem mais de 10 anos. Mas depois de ganhar a revisão da vida toda, zera de novo. Ela vai ganhar 2 vezes, vai ganhar a revisão da vida toda e a possibilidade de fazer outra, entendeu? Muito bem. Olha, pessoal, se você tiver alguma dúvida, estou deixando aí o telefone do Alô Previdência, o que eu puder fazer eu faço. Eu já combinei com ela de que ela faz uma pré-análise para mim, você manda um zap aí para o Alô Previdência, ela faz uma pré-análise e vai dizer se você tem probabilidade ou não de fazer outra revisão. E aí você, com a palavra dela, você escolhe o advogado que você quiser, tá bom? Mas ajudar, eu ajudei, eu quero agradecer a você por estar me ajudando, está ajudando o pessoal aí, tá bom? Obrigado, viu? Obrigada, Medeiros. Imagina, estou sempre à disposição e obrigada aos aposentados que nos acompanham também.